Olá, eu sou o Rafael Revadan e este é o Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Em ano de eleição presidencial, uma dúvida é constante. O que pode ser feito para melhorar o país? Essa questão mobilizou a SBPC na criação do Projeto para um Brasil Novo, uma série de seminários que teve como objetivo debater caminhos para o país com um novo governo federal que chega em 2023. Essa série trouxe perspectivas para diversos setores, como educação, segurança pública e meio ambiente. E aqui no podcast nós estamos repercutindo os principais diagnósticos dados pelos especialistas em cada área. Hoje nós vamos falar de saúde. A saúde pública do país vive em estado de calamidade desde 2020. Claro, a pandemia da Covid-19 teve um papel importante nesse sentido, mas não só ela. Diversas ações do governo federal realizadas sem o respaldo científico e o menosprezo às políticas públicas de saúde auxiliaram nesse panorama de calamidade. Este é um dos principais diagnósticos em comum dos especialistas consultados. Rosana Nocco é médica e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. A entidade listou alguns caminhos que o próximo governo federal deve realizar com urgência para a retomada da saúde pública no país. A primeira questão que não podemos negligenciar é a do financiamento, obviamente. A gente precisa assegurar o financiamento regular e suficiente para atender às necessidades de saúde de toda a população. Tem um trabalho recente da professora Érica Aragão que mostra que a gente precisaria aumentar nos próximos 4 anos 94 bilhões de reais para poder conseguir, de fato, inverter a relação privado-público que compõe um gasto em saúde brasileiro. O Brasil é um dos poucos países do mundo que, tendo um sistema público, gasta menos recurso público que privado. Então, esse é um grande desafio. Isso vai requerer uma ampla transformação da base tributária brasileira, que deveria, na nossa opinião, ser empreendida nos primeiros 100 dias de governo. Outro ponto importante envolve a gestão do SUS. A segunda questão é adequar o modelo de atenção do SUS às necessidades de saúde, né? A gente sabe que ainda tem problemas de cobertura, a gente sabe que a gente tem problemas de burocratização, a gente sabe que ainda tem uma desarticulação das nossas redes de serviços, na quais o nível primário não conversa com o especializado, a Anvisa não conversa com a atenção primária. Então, a gente precisa, sim, articular melhor nosso sistema e adequá-lo às necessidades de saúde, e isso tem que ser regional, porque os problemas não se distribuem de maneira igual no nosso país. Rosana também citou outros aspectos relevantes, como a transparência orçamentária do SUS, mais espaços de participação pública para o debate das políticas de saúde e a inserção de pessoas técnicas devidamente capacitadas nos cargos de gestão, além do olhar da saúde com a justiça social. O epidemiologista Rômulo Paes complementou a fala de Rosana. Especialista na avaliação de políticas públicas pela Universidade de Minas Gerais, a UFMG, Paes apontou que a pandemia trouxe investimentos ao SUS, mas atrelados às demandas urgentes, sem olhar para outras questões de saúde da sociedade. Qualquer política pública ela precisa estar muito fundada nos aspectos mais estruturantes e estruturais de uma sociedade e os aspectos da demanda imediata. A questão da tirania do urgente, ele acaba atrapalhando muito a qualidade da nossa resposta. Por exemplo, nós fizemos um investimento considerável em termos de políticas públicas. Foram, em 2020, por exemplo, 524 bilhões de reais. Entretanto, um investimento focado nas demandas emergenciais. E não demos conta de aspectos que são crônicos no SUS. O especialista defendeu que as políticas públicas devem ser idealizadas como um todo, e não separadas em setores como saúde, educação, assistência social. Afinal, todas atendem problemas da sociedade. Rômulo também criticou o atual programa de distribuição de renda, o Auxílio Brasil, que está aprovado só até dezembro. Isso dá a entender que o governo não se preocupa com a população, mas com a eleição. Uma outra questão que eu acho muito importante é a operacionalização do conceito de interseccionalidade nas políticas públicas. Vejam que as políticas públicas de combate à pobreza no Brasil, elas contribuíram de uma forma importante para que houvesse maior inclusão na sociedade brasileira. Esta inclusão, do ponto de vista de questões que não estavam devidamente tematizadas na política pública, aconteceram mais como efeito colateral
do que propriamente como um objetivo da política pública. De uma certa forma, houve um rebaixamento da função dessas políticas de proteção social a uma ação explicitamente voltada à disputa eleitoral. Então, isto nos cria um grande problema na qualidade da política e na sustentabilidade da política. Por exemplo, no caso da proteção social, nas políticas de transferência de renda, não há previsão de sustentabilidade orçamentária já a partir de 2023. Então, portanto, nós precisamos recuperar a credibilidade, a qualidade e a efetividade da política pública brasileira. Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Carlos Gadelha criticou a atual visão econômica do governo federal, que não enxerga a ciência, tecnologia e inovação como item do desenvolvimento econômico. Isso faz com que o MCTI, que é o Ministério dessa agenda, tenha constantes bloqueios orçamentários, os chamados contingenciamentos. É a perspectiva que separa a política social da política de ciência, tecnologia e da política econômica. Então, qualquer projeto, eu acho que a gente tem que colocar, não pode ficar a saúde, a ciência e a tecnologia no cantinho da sala. A gente tem que estar no centro da sala da estratégia de desenvolvimento econômico. Se fizerem grupos de trabalho e colocarem o social e o ambiental lá no cantinho, eu acho que a gente não devia aceitar sentar apenas nesses grupos. A gente tem que sentar no hardcore da política de desenvolvimento do país, né? Professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, Gonçalo Vecina Neto criticou exatamente essa visão econômica na frente de um direito universal que é a saúde, e comparou as estatísticas da pandemia entre o Brasil e a China. Eu acho interessante, a China é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? A China teve, até agora, de acordo com os dados que estão por aí, 166.849 casos confirmados e 4.638 mortos a China teve até agora. O Brasil teve 660 mil mortos. O que está acontecendo? 4.638 mortos em 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 660 mil mortos em 212 milhões de habitantes. Eu não tenho grandes comentários a fazer sobre esses dados. Eu só acho que a gente não pode esquecer de olhar para esses dados quando a gente olha para o Brasil e fala, olha, a economia do Brasil conseguiu sobreviver matando 660 mil brasileiros. Se é para isso que nós temos um país, nós estamos bem errados, mas nós não estamos pensando nisso. Eu acho que nós temos que trazer à luz essa discussão quando nós estamos discutindo o SUS, porque eu tenho certeza que as duas principais contribuições que esta crise trouxe para a nossa realidade foi mostrar que o que mais mata os brasileiros é a desigualdade. E que a coisa mais importante para combater esta crise sanitária foi o SUS. E destas duas coisas eu tenho certeza que nós vamos nos esquecer amanhã. Como o seminário sobre saúde foi realizado em abril deste ano, alguns dados passados pelo professor Vecina Neto estão um pouco desatualizados. Até o fechamento deste episódio, no dia 25 de agosto de 2022, o Brasil teve, no total, 686.076 mortes. Já a China teve 5.226. E como o professor destacou, a população da China chega a ser quase 7 vezes maior do que a nossa. Coordenado pela professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, este seminário sobre saúde está disponível na íntegra no canal do YouTube da SBPC, assim como os demais que compõem a série Projeto para um Brasil Novo. Os apontamentos de cada debate se transformaram em um caderno que traz as principais diretrizes para o próximo governo federal. Esse documento está disponível para download no site da SBPC, sbpcnet.org.br. Leia, conheça as principais demandas e vote consciente. O podcast Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima!